Muito boa tarde a todos, cumprimentando também a mesa e vou tentar ser o mais breve possível para ver se temos algum tempo para debate. Aquilo que já disse um pouco ali o professor José Manuel Anes sobre a questão do terrorismo, e aquilo que eu gostava aqui de deixar sublinhado era fundamentalmente esta questão que pode ser violência física ou também psicológica contra alvos não combatentes. Esta é uma das características do terrorismo, e mais duas que eu gostaria também de deixar à vossa reflexão, é que é uma forma instrumental de impor o terror, de impor medo, quer seja a um povo, aos nossos cidadãos, concidadãos, a um governo ou a um Estado. E também que esta definição, não vou às 200 do professor Anes, mas que pelo menos mais de 100 existem. O que é importante é que seja sublinhado que provavelmente uma das dificuldades que nós temos para lutar contra o terrorismo é que não conseguimos um consenso entre os vários Estados, nem mesmo ao nível das Nações Unidas, sobre esta temática. E não havendo um consenso sobre o que é que consideramos terrorismo, naturalmente que os meios de combate tornam-se mais difíceis. Atualmente, nós, para vos trazer aqui a lembrar a todos nós que lidamos com estas matérias, é que ficamos, se calhar, um pouco expectantes com estas questões do terrorismo individualizado. Chamemos-lhe lobos solitários, atacantes isolados, o que quiserem. Mas se nós recuarmos muitos anos atrás, os primeiros ataques terroristas que começaram a registrar na história do terrorismo eram praticados com uma faca. E, portanto, basta só ler a história do terrorismo ao longo dos séculos para encontrarmos algumas similitudes com aquilo que se passa hoje em dia. Mas quase que a minha intervenção poderia ficar neste slide que aqui está, para olharmos para ele. Aquilo que eu chamo o paradigma da observação. Nós tivemos, a história do terrorismo teve um marco muito importante em 2001 com a Al-Qaeda e as torres gêmeas. A partir dessa altura, o mundo começou a ver o terrorismo de uma forma completamente diferente. E foi a partir daí até que, se estamos relembrados, houve um desencadear de um conjunto de ações militares como resposta ao combate ao terrorismo, quando até aí, muitas das vezes, as ações eram internas e, de alguma forma, sobre determinado tipo de organizações. A partir desta altura, começámos a ter aquilo que se pode dizer uma guerra. Aliás, recentemente, Hollande, sob os ataques em França, voltou a dizer: nós estamos em guerra. Depois, mais recentemente, nós mudámos outra vez esta questão da observação para o dito Estado Islâmico, Daesh, conforme quisermos, e com aquela figura representativa que acho que deve ficar na nossa memória. Porque o que se pretende não é um Estado Irão-Síria, era a reposição de um califado que está no ideal destes radicais. E este radicalismo, tanto se aplica à Al-Qaeda como ao Daesh, como em todos os movimentos, quer sejam células do Daesh, células da Al-Qaeda ou muitas outras, o que nos interessa aqui é que nós estamos perante uma situação de combater radicais. E esses radicais, temos que ter aqui também uma balança. Se é um radicalismo religioso ou um radicalismo político. Porque, como disse o professor Anes, e bem, provavelmente nós, se calhar, estamos errados quando olhamos para estes novos fenómenos só pela parte religiosa ou só pela parte política. E temos que olhar para eles como uma mistura dos dois. Há ações políticas que conduzem a um Estado, se quisermos, religioso, mas há ações religiosas que vão conduzir a esse Estado político. De qualquer forma, 3 palavras que nos definem todo este comportamento, esta nova ameaça que temos sobre todos nós em qualquer ponto do globo. É o problema do terror, do medo, da insegurança. E estas são as 3 palavras que hoje em dia nós ouvimos. E eu vou aqui deixar depois 2 ou 3 pistas em relação a estas mesmas palavras. Mas também há um fenómeno novo, que não podemos esquecer, que até a Al-Qaeda não existia e começou hoje com uma maior premência e maior peso, que é o mundo da web, que é a net e tudo aquilo que se pode fazer através dela, ou seja, o que podemos planear, executar e quase que hoje esse controle de armamentos que vamos fazer, temos que começar a controlar as impressoras a 3D, a 4D, que por aí vem, porque podem ser fabricados em nossa casa uma arma de tiro único e, portanto, estamos num novo modelo de ameaça.
O tema que nós tínhamos era que soluções. Bom, e as soluções não me parece que sejam muito brilhantes, aquelas que temos tido até hoje. Deixem-me falar aqui só 2 ou 3 coisas sobre a estratégia da União Europeia, porque ela depois aplica-se a cada um dos Estados. E o que nós temos, fundamentalmente, é estas 4 questões. A Portugal depois acrescentou uma quinta, mas é prevenir, proteger, perseguir e responder. Não é muito importante esta parte, o que é importante é a outra parte. É que nós estamos numa luta assimétrica. Reparem que a União Europeia e os Estados de Direito querem fazer uma luta desigual, respeitando os direitos humanos, os cidadãos, a liberdade, a segurança e a justiça. Portanto, nós de um lado temos conceitos éticos, morais, se quisermos, em alguns casos até religiosos, para o bem, e temos do outro lado a utilização de critérios que não são nenhum destes, que é o atentado contra a vida humana, no mínimo. E, portanto, estamos aqui numa luta assimétrica, com muita dificuldade em poder contribuir para políticas que, respeitando estas 3 grandes questões, possamos estar em igualdade de armas com aqueles que nos estão a atacar. Daquelas 4, eu gostaria aqui de falar de 2, não muito do perseguir, é o normal, a investigação criminal, levar junto à justiça quem praticou os seus atos, mas, acima de tudo, da prevenção. E da prevenção, eu julgo que nós não podemos continuar a ter só esta questão conforme está enunciada. O que se diz é evitar o recurso ao terrorismo, combatendo os fatores ou causas profundas que podem conduzir à radicalização e recrutamento. E o que nós queremos é saber quais são essas causas profundas. Porque nós só conseguimos combater a radicalização e o recrutamento, quer na Europa, quer no resto do mundo, se nós formos às causas profundas. Porque é que nós temos jovens que aderem? Porque é que nós temos comunidades desinseridas? Porque é que nós temos estados radicais? E só com isso é que nós vamos conseguir, provavelmente, definir a nossa política de combate a estas situações. Como disse a professora e bem, os Estados-membros são os principais responsáveis. E aqui a União Europeia está a trabalhar, mas disse logo, bom, mas cada um de vocês tem que fazer o vosso trabalho de casa. E no princípio da subsidiariedade nós cá estaremos para resolver o resto. Não sei se isto será a melhor forma de abordar esta nova questão do terrorismo. Sabemos que Portugal publica todos os anos o relatório anual de segurança interna, e para 2016 eu trouxe aqui duas frases, se quisermos, também para reflexão. Por um lado, diz o relatório que os serviços de informação têm indícios já detectados no nosso país que dão conta do agravamento de alguns fatores de risco da ameaça terrorista em Portugal. Isto é, pela primeira vez, ou pelo menos de uma forma mais explícita, nós temos um relatório que é votado no Parlamento, que é apreciado pelo Governo, que é apresentado pelo Sistema de Segurança Interno, a dizer que a ameaça terrorista deve ser considerada como uma ameaça real. Por outro lado, temos também, sob um comentário sobre esta questão deste relatório, a nossa atual Ministra da Justiça, a doutora Francisca Van Dunen, que disse em determinado momento, em qualquer lugar pode acontecer inesperadamente um atentado. Se é verdade que há estruturas terroristas que se preparem e organizam no sentido de utilizar o fator surpresa, os Estados têm, por seu lado, a obrigação de garantir esse combate. Bom, e o que nós assistimos, e gostaria aqui de sublinhar essa situação, é que o relatório anual de segurança interna é para nós, em Portugal, talvez o documento de comunicação entre os cidadãos e o Estado que nos dão um balanço daquilo que é feito e dá uma perspectiva daquilo que se vai realizar. E eu gostaria aqui de sublinhar que, na generalidade de todos eles, e este ano não voltou a ser diferente, é que mesmo perante ameaças como esta, nós continuamos a ter palavras como estas. Reforçar, manter, garantir, reforçar e por aqui fora. Podem ler nas páginas 227 e 228 sobre a prevenção e combate ao terrorismo. E eu penso que numa altura como estas, nós deveríamos ter, no sentido do planeamento futuro, da perspectiva, termos algumas ações quantificadas.
e não só qualificadas, porque a qualificação não nos permite, ao final do ano, saber se as nossas medidas de política, estratégia implementada foram executadas ou não foram. Porque quando garantimos que queremos reforçar medidas como reuniões, treino, vigilância, etc., são muito pouco abrangentes no ponto de vista da prestação de contas ao cidadão. E nós temos que ser um pouco mais exigentes. E é por isto que eu vou-vos falar sobre a questão da segurança humana. E hoje em dia os cidadãos preocupam-se com o terrorismo, mas o terrorismo é um dos fatores da sua desestabilização. Como Kofi Annan disse durante o seu tempo de secretário-geral das Nações Unidas, ele falou sobre segurança humana, que ele está expresso, e que está consagrado desde 1994 e que eu gostaria aqui de referenciar, que é a centralidade no ser humano. Ou seja, nós temos que executar um conjunto de políticas que sejam menos, entre aspas, políticas e mais executivas em relação aos cidadãos. Porque é um direito que nós, enquanto cidadãos, temos de viver livres. E livres não é só combater o terrorismo, é todo um conjunto de fatores. Deixem-vos dar algumas vulnerabilidades emergentes. As ambientais, o fator da água, o fator do clima, o que quiserem. As demográficas, as sanitárias. Ainda há bem pouco tempo tivemos uma ação aqui em Portugal de discussão sobre as campanhas de vacinação ou não vacinação, sobre a questão de novas doenças que podem surgir pela não vacinação. As questões sociais, as questões criminais, as questões tecnológicas e as questões económicas. São estas vulnerabilidades. Mas temos algumas novas preocupações que são bastante interessantes também para o próprio cidadão. As vulnerabilidades políticas. Veja o que se passou este fim de semana em relação a quem vai ser o poder em França. E o que é que isso representa até para a luta antiterrorista? O fluxo de migrantes e refugiados na Europa. Aquilo que provocou e vai provocar, quer nas eleições na Alemanha, quer na Holanda, quer na França e, eventualmente, quer um pouco toda a Europa. O controle de fronteiras e de infiltrados operacionais radicais. Alguns Estados, a primeira questão que têm vindo a levantar sobre estas medidas é acabar com o acordo de Schengen, ou pelo menos fechar as fronteiras. A questão da segurança privada, da videovigilância pública e dos drones. Isto é, a cedência que nós estamos a fazer dos nossos direitos de liberdades e garantias para combater, seja esta questão, que nós hoje aqui estamos a discutir, o terrorismo, quer outras, a criminalidade organizada. A questão da cibersegurança e das infraestruturas críticas. Estes dois pontos, porque são fundamentais para o futuro do combate ao terrorismo, eu gostaria de vos passar quer um slide, quer outro. No âmbito da cibersegurança, eu gostava de distinguir três questões. A questão do ciberterrorismo, por onde nós podemos fazer a doutrinação, o recrutamento, a radicalização, ou também podemos desenvolver um conjunto de atividades operacionais, o cibercrime e a ciberguerra. Já há, como sabem, alguns países que têm os seus exércitos de ciberguerra. Aliás, muitos dos ataques que são conduzidos no Médio Oriente são conduzidos através de drones pilotados a partir dos Estados Unidos. A outra questão, que é a questão dos pontos críticos, e que nós provavelmente temos vindo a descurar. Nós, Portugal, nós, Europa. Mas mais Portugal. E deixem-me dar 4 grandes blocos. O bloco da energia e da água, isto é, de tudo aquilo que são as facilities nesta área, e isso vai desde as barragens aos centros de produção de energia, aos centros de armazenamento de combustíveis e por fora. A questão do bloco das comunicações, sejam elas através da web, ou sejam elas dos telemóveis ou da rede normal, aquilo que é a rede fixa. O bloco dos transportes, e aqui temos os transportes aéreos, marítimos e terrestres, e tudo aquilo que são os seus complexos, sejam as gares, sejam as estações de metropolitano, de comboio ou aquilo que nós quisermos ver. E depois o bloco de serviços públicos, sejam escolas, hospitais, esquadras de polícia, centros governamentais, câmaras municipais, parlamentos, o que quisermos. Todos estes pontos críticos devem ter e deveriam ter planos de segurança e auditorias de segurança e também a execução de medidas não só preventivas, mas reativas face a potenciais ataques terroristas. E isto tudo porquê? É uma outra abordagem que eu gostaria também de vos deixar, porque o sentimento de insegurança mina o cidadão. O cidadão começa a ter algumas dúvidas sobre os sistemas e sobre a sua segurança.
E quando isso acontece, acontece por um impacto de um crime ou por uma questão acidental. E então os Estados têm que resolver estes problemas através das suas políticas públicas de segurança. E, portanto, hoje em dia, mais do que a União Europeia e até cada um dos países discutir como reagir a determinado tipo de ataque, nós deveríamos estar a discutir qual era a nossa política de segurança global. A União Europeia devia estar a discutir aquilo que será a política de segurança e defesa europeia e quais são as medidas, quer inter-Estados, quer em cada um dos Estados-membros, podem ser elas somadas para acrescentar valor e não repetitivas, que muitas das vezes o que nos deixam é dúvidas sobre a sua aplicação, até porque, em alguns casos, nem sequer temos capacidade financeira para o fazer. E para terminar, deixo-vos aqui 2 slides com um conjunto de entidades, medidas, a legislação, que é preciso olhar quando queremos falar estes temas. Começamos pela Constituição da República Portuguesa, pela Lei do Combate ao Terrorismo e mais algumas leis que vieram a seguir, pelo Código Penal e o Código de Processo Penal, pela Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, pela UCAT, pelo CIRP, pelo sistema o CIRP, que é o Sistema de Informações da República Portuguesa, o Sistema de Segurança Interna, as Forças e Serviços de Segurança, o Centro Nacional de Cibersegurança. Já temos aqui várias entidades para pôr à mesa para conversar. Já vai ser difícil. Mas também temos que olhar para a Europol, para a Frontex, para a Interpol, o Eurojust, a União Europeia, as Nações Unidas, a NATO, as conversações bilaterais entre cada um dos países e as multilaterais, como, por exemplo, aquelas que nós fazemos na bacia do Mediterrâneo. Portanto, com isto tudo, provavelmente, quando nós chegarmos a ter uma política comum de defesa e segurança, vamos ver se ainda conseguimos ter Estados. Muito obrigado.